Já teve uma planilha cheia de informações e acabou se perdendo para achar o que realmente importava na tabela? Hoje eu vou te mostrar, na prática, 3 jeitos diferentes de filtrar dados no Planilhas Google para você encontrar o que precisa na tabela em menor tempo, de forma mais eficiente e automática. E se você curte esse tipo de conteúdo, aproveite e se inscreve aqui no canal para continuar aprendendo. Muito bem, então aqui teremos uma tabela com alguns dados fictícios e didáticos para estudo. Essa tabela possui produto, categoria, status de pagamento e um valor. E podemos, por exemplo, filtrar por categoria digitando o nome de uma categoria neste campo, nesta célula da planilha. Então, por exemplo, se eu digitar informática, na tabela de resultados temos os produtos, categorias, status de pagamento e valor, respectivamente para cada produto, no qual a categoria é informática. E o mesmo neste exemplo para móveis e também para utilidades, por exemplo. Então vamos lá. Primeira forma de filtrarmos dados de forma dinâmica. Selecionando esta célula na tabela de resultados, abaixo dessa linha dos cabeçalhos, vou selecionar esta primeira célula da tabela, digitar igual filter e selecionar essa função que vai filtrar um intervalo com base em condições especificadas. Seleciona a função e o primeiro parâmetro é o intervalo, ou seja, os dados a serem filtrados. Ou seja, se a condição que especificarmos for verdadeira em relação a alguma dessas informações, esses dados que irão aparecer na tabela de resultados. Em resumo, então, vamos selecionar o conteúdo desta tabela, que é a base de dados, ou seja, os produtos, categorias, status e respectivo valor para cada produto. Então, temos aqui este intervalo da coluna A até a coluna D, das linhas 2 até a linha 11. Então, de A2 até D11. Ponto e vírgula, condição 1, ou seja, a coluna que vai conter os valores que iremos realizar este teste, esta condição. Nesse caso, então, qual é a condição? Que a categoria, ou seja, vamos selecionar este intervalo da coluna B, de B2 até B11. Se a informação da categoria for, por exemplo, igual a o valor que vai estar na célula H1, que é onde vamos digitar o nome da categoria, fechando parênteses e apertando Enter. Se digitarmos aqui a categoria, por exemplo, informática, já são retornadas as respectivas informações. Então, produto, categoria, status e valor para os produtos que possuem a categoria informática. Nesse caso, mouse, teclado, monitor, impressora, notebook. Se eu digitar a categoria móveis, por exemplo, cadeira e mesa. Valores, por exemplo, 850 e 1250. 850, 1250. Então, o filtro, com a função filter, já está funcionando. Poderíamos também, ao invés de filtrar, por exemplo, por um texto, filtrar por comparações lógicas de valores, por exemplo. Então, se tivéssemos aqui, igual a filter, seleciona a função, seleciono o intervalo de dados. Se, por exemplo, ponto e vírgula, a nossa condição, quiséssemos retornar apenas produtos abaixo de R$100, por exemplo, que nesse caso seria o lápis, a caneta e a agenda. O critério, a condição, estaria na coluna D. Então, vou selecionar o intervalo da coluna D. Então, este intervalo, se ele tiver um valor, por exemplo, menor do que 100, queremos retornar as informações que estão no intervalo de A2 até D11. Apertando Enter, retorno foi lápis, caneta e agenda, pois possuem o valor menor do que 100. Se eu alterasse algum desses valores, por exemplo, a agenda fosse 105, digamos, já não apareceria no filtro, não apareceria no resultado. Muito bem, mas por momento então vou manter o filtro de acordo com o conteúdo da célula H1. Então, ponto e vírgula, seleciono o intervalo que iremos analisar, que são as categorias, igual ao que há na célula H1. Muito bem. E agora vamos para a próxima forma de filtrar dados. E se você está gostando do conteúdo e da didática desta aula até o momento, aproveite e deixe um like nesse vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos.
Poderíamos fazer isso também, por exemplo, por meio do uso da função query. Então vamos lá. Tendo aqui filtrar por categoria, vou deixar aqui, por exemplo, a categoria informática. Vamos lá. Digito igual a query, seleciono a função, e essa função query basicamente vai analisar o intervalo de dados e vai realizar uma consulta. E os dados que respeitarem os critérios especificados serão retornados para a tabela de resultados. Então aqui vamos selecionar o intervalo de dados, novamente de A2 até D11, que possui os produtos, categorias, status e valor para cada um dos respectivos produtos registrados nessa base de dados. Inclusive, caso posteriormente insira novos dados nessa tabela principal, nessa base de dados, antes da consulta, antes do resultado, é importante verificar se os intervalos estão ajustados e coerentes para englobar as novas consultas, as novas informações, por exemplo. Então aqui temos o intervalo de dados que iremos analisar, de A2 até D11, ponto e vírgula, e agora a query, a consulta. Ela possui uma sintaxe específica, inclusive, caso queira aprender um pouco mais sobre essa poderosa função query no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre isso. Vamos então abrir e fechar aspas duplas e vou digitar select A, B, C, D, ou seja, selecione os dados das colunas A, B, C e D, produto, categoria, status e valor. Where, ou seja, aonde, B, ou seja, a coluna de categorias. Poderíamos ter aqui, por exemplo, where B for igual. Abrir e fechar aspas simples e entre as aspas simples, por exemplo, digitar informática. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já teríamos esse retorno. Porém, não queremos que isso seja tão estático. Queremos, na verdade, que esse where B analise o que está vindo desta célula H1, para ficar mais simples, mais dinâmico a busca de acordo com o filtro, com a função query. Para isso, então, estamos selecionando os dados da coluna A, B, C e D, aonde B for igual, e aqui vamos fazer o seguinte. Vou apagar as aspas simples e o texto informática, where B é igual. Vou abrir e fechar aspas simples, entre as aspas simples, abrir e fechar aspas duplas, e entre as aspas duplas, utilizar duas vezes o operador e-comercial. E entre esses operadores do e-comercial, vamos digitar H1, que é essa célula que iremos concatenar a informação, ou seja, o que digitarmos na célula H1 será, digamos que, inserido dentro da função query. Então vamos selecionar os dados, aonde a coluna B, ou seja, a categoria, for igual ao que estiver sendo retornado da célula H1. E agora sim, apertando Enter, já temos o retorno dinamicamente. Então, filtrar por categoria na célula H1, poderia digitar, por exemplo, móveis, já retornaria cadeira e mesa. Se eu digitar utilidades, retornaria lápis, caneta e agenda, ou informática, por exemplo. E a função query, também poderíamos não analisar apenas textos, mas também fazer, por exemplo, comparações lógicas. Então, digamos que eu tenho aqui select A, B, C, D. Where, poderíamos comparar, por exemplo, de acordo com valores. Então, where D, ou seja, aonde a coluna D for, digamos que, maior que 25. Ou seja, nesse caso, vamos filtrar os produtos que o preço seja maior do que 25. E apertando Enter, teríamos aqui, então, produtos com o valor maior do que 25. Se a agenda, por exemplo, fosse para 30 no valor, já apareceria também aqui na tabela. Muito bem. E agora mais uma forma de filtrar dados, um pouco diferente, mas também é uma possibilidade. Poderia selecionar o intervalo de dados junto dos cabeçalhos, apertar com o botão direito do mouse, selecionar a opção de criar um filtro, e aqui há esses ícones de filtros que poderíamos utilizar para filtrar de acordo com alguma coluna, alguma categoria em específico, por exemplo. Então, digamos que eu queira filtrar apenas a categoria móveis. Aqui na coluna B, clicaria neste ícone de filtro, ao lado do texto categoria, e aqui poderíamos selecionar, por exemplo, quero manter apenas a categoria móveis. Ok, vou remover informática e remover utilidades. Apertando OK, cadeira e mesa, categoria móveis. Se novamente eu clicar aqui sobre esse ícone do filtro,
poderia selecionar novamente as outras categorias para retornar à tabela principal. Ou também, aqui em valor, clicar sobre o ícone de filtro e, por exemplo, filtrar por condição. Poderíamos, digamos que quero filtrar apenas os produtos que o valor, que o preço seja menor que, digamos, 50. Se eu apertar em OK, há apenas produtos com valor menor do que 50, que no caso lápis, caneta e agenda. Poderia novamente clicar aqui, filtrar por condição e aqui manter sem nenhum filtro por condição. Assim a tabela retornaria. E para remover o filtro, se necessário, selecione novamente a tabela junto dos cabeçalhos, botão direito do mouse sobre a tabela e remover filtro. Muito bem, e agora que aprendemos 3 maneiras de filtrar dados no Planilhas Google, função filter, função query e criar filtro, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.